Olá, pessoal. Meu nome é Maria Catarina, eu sou aluna do professor Marcelo Cristofoletti e o meu projeto consiste no estudo da ativação constitutiva da via do IGF-1 sobre o trofismo e o metabolismo de fibras musculares do tipo 2. Esse trabalho tem como objetivo encontrar possíveis alvos terapêuticos para a resistência à insulina, né? Para que a resistência à insulina não venha a evoluir para um quadro de diabetes. Então, antes de mais nada, eu quero contextualizar alguns conceitos para que fique mais fácil a compreensão do projeto como um todo, né? Então, eu falarei um pouquinho sobre obesidade, sobre diabetes mellitus tipo 2 e falarei também sobre a resistência à insulina e, especificamente, por que a gente vai utilizar as fibras musculares do tipo 2. Então, quando a gente pensa em obesidade, né, a obesidade consiste no acúmulo excessivo de gordura que traz prejuízos para aquele indivíduo, né? Então, quando a gente pensa no quadro de obesidade, a gente sempre tem que pensar nos fatores externos, né? Então, nos fatores emocionais, as influências ambientais, que estão relacionadas, né, a fazer com que esse indivíduo tenha um alto consumo de calorias, fazendo com que ele ganhe peso, e também o sedentarismo, né? A falta de atividade física que está associado a uma sarcopenia, principalmente em quadros de pessoas diabéticas, onde você tem uma perda muito grande de massa muscular, na mesma medida, né, que você acaba tendo um aumento muito grande do tecido adiposo. E isso sem contar as predisposições genéticas que cada indivíduo carrega em decorrência de histórico familiar de doenças, por exemplo, né? Então, a gente sempre tem que pensar na obesidade como sendo um problema multifatorial, né? Então, nunca é só um problema, só uma questão, mas sim várias questões que estão envolvidas no desenvolvimento dessa obesidade. E quando a gente pensa também em obesidade, a gente pensa automaticamente na hipertrofia e na hiperplasia do tecido adiposo. Então, na mesma medida que você tem um aumento do volume intracelular, né, de gordura daqueles adipócitos, você tem também a gênese de novos adipócitos que acabam acarretando na obesidade central. E a gente sempre tem que pensar também que o tecido adiposo, ele tem sim o seu papel, ele desenvolve um papel importante na homeostasia daquele organismo. No entanto, quando a gente tem situações em que há um excesso desse tecido adiposo, a gente acaba entrando em desequilíbrio, que é o que acontece ali no quadro de obesidade. À medida que esse tecido vai aumentando, tanto na questão da hipertrofia do tecido quanto na hiperplasia, você tem também um aumento do número de macrófagos e esse aumento do número de macrófagos acaba ocasionando ali a inflamação, né? Através do aumento da produção de citocinas inflamatórias e da diminuição de citocinas anti-inflamatórias, ou seja, o metabolismo fica todo desregulado. E toda essa desordem metabólica acaba sendo a origem, né? Acaba dando ali a origem a diversas doenças, como a diabetes mellitus tipo 2. Então, quando a gente pensa em resistência à insulina e diabetes, a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre um indivíduo ser apenas resistente à insulina e ele, de fato, já ter a diabetes, né, ali desenvolvida. Isso porque, no quadro de resistência à insulina, ainda há a possibilidade de reversão, enquanto no quadro de diabetes, você não consegue mais reverter aquele quadro. Se você para analisar os exames daquele indivíduo que tem a resistência à insulina, você vai perceber que há um aumento significativo da glicose circulante, os níveis de glicose e de açúcar no sangue são sempre muito altos. No entanto, você tem também níveis muito altos de insulina circulantes. O que acontece por conta da resistência à insulina dessas células, a glicose não consegue entrar para dentro das células e desempenhar ali o papel dela, né? Já no quadro de diabetes, o indivíduo tem níveis muito elevados de glicose, né, de açúcar ali naquele sangue, no entanto, tem níveis muito baixos de insulina circulante. Isso porque o pâncreas ele perde a sua capacidade de produção de insulina. E é por isso que, né, nesse quadro de diabetes, o indivíduo acaba tendo que utilizar até mesmo aquela insulina sintética. Então, a nossa ideia, através desse projeto, é fazer justamente que esse quadro de resistência à insulina não evolua para um quadro de diabetes mellitus tipo 2. E a ideia é fazer isso através do desenvolvimento muscular, através da hipertrofia de fibras musculares do tipo 2, que são prioritariamente glicolíticas, né? E fazendo com que essa hipertrofia também seja uma hipertrofia miofibrilar. Então, a ideia é que, a partir dessa hipertrofia miofibrilar, né, que é uma hipertrofia onde você tem ali um aumento do número de miofibrilas, diferente da hipertrofia sarcoplasmática, onde você apenas tem um aumento do volume do sarcoplasma,
você tenha um aumento de força e, consequentemente, um aumento na captação da glicose circulante, fazendo com que haja um aumento da sensibilidade à insulina e, consequentemente, uma diminuição daquela glicose circulante, fazendo com que, né, esse quadro todo não evolua para diabetes mellitus tipo 2. Nós escolhemos a via do IGF-1 pelo fato dela ser uma via muito parecida com a via da insulina, né? Então, quando a gente olha para aquele receptor, a gente vê ali, o receptor, ele tem um domínio extracelular e transmembrana e um domínio intracelular, e você tem, né, a molécula que se liga àquele receptor para poder ativar a cascata. Um ponto importante que a gente precisa observar dentro da cascata, né, dentro da via do IGF-1, é o fato de que a gente tem a ativação da via da cateina mTOR, que é uma via altamente anabólica. E essa via altamente anabólica, ela é super importante para aquilo que a gente está fazendo, que é, no caso, a hipertrofia, né? O problema é que este receptor aqui, do IGF, ele é um receptor que sofre internalização. E a partir do momento que esse receptor sofre internalização, a gente não consegue fazer com que a molécula se ligue ali ao receptor e ative toda a cascata. Então, a gente precisava resolver esse problema. E aí é onde entra a construção da nossa quimera. Na verdade, a quimera, ela é uma ideia, né? Ela é algo que já foi construído há bastante tempo. Tem as referências disso no final do trabalho. Ela foi construída pelo Belaus e essa quimera, ela consiste em uma mutação, né? Então, o Belaus, ele trocou uma valina por um ácido glutâmico na posição 659 do domínio transmembranar, né? Então, é toda essa região aqui. E essa mutação fez com que o receptor não sofresse mais a internalização. E o mais interessante de tudo isso é que agora ele não precisa especificamente de uma molécula do IGF ou então de uma molécula de insulina se ligar àquele receptor. Qualquer molécula que se liga àquele receptor que trabalha constitutivamente ativo, ativa a cascata, né, ali a via de sinalização e provoca a hipertrofia dessas fibras musculares. Só que não dá para a gente utilizar só a quimera de maneira isolada. Então, a partir disso, nós decidimos criar uma ferramenta, né, um plasmídio, para que esse plasmídio pudesse ser transfectado para a nossa linhagem celular e assim se reintegrasse ao DNA dessas células para que o gene pudesse ser expresso, né? Então, a gente, para construir essa ferramenta, nós precisamos utilizar um promotor artificial, né? Esse promotor artificial, ele é controlado pelo sistema TETION, então ele só expressa o nosso gene de interesse a partir do momento que a gente administra a doxiciclina, né? Então, você faz a cultura celular, como nós trabalhamos com mioblastos, né? A gente espera esses mioblastos se diferenciarem para formarem os miotubos e só quando nós temos os miotubos, nós administramos a doxiciclina para poder ver esse gene sendo expresso. Então, é bem interessante porque a gente já fez esse experimento, a gente já conseguiu construir essa ferramenta e nós já temos o gene sendo expresso dentro dessa linhagem celular. Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente utiliza também o EGFP, né? Essa proteína, ela faz com que quando o gene seja expresso, ele fique brilhante na fluorescência. Então, aqui a gente tem, né, o nosso grupo controle. A nossa L6, ela já estava no seu 8º dia de diferenciação e, como era o grupo controle, nós não administramos a doxiciclina. Então, quando a gente liga a fluorescência, a gente consegue ver esse campo aqui completamente vazio. Em contrapartida, quando a gente utiliza, né, a doxiciclina, a gente faz a administração da doxiciclina, você consegue ver todas essas fibras aqui, né, todas essas células tendo o nosso gene de interesse sendo expresso, por isso que esse campo está todo brilhante. Então, a partir disso, né, a partir da transfecção que a gente faz, depois de transfectar, a gente faz a seleção para poder realmente identificar, né, quais são as fibras que têm o nosso gene sendo expresso. A gente, a partir disso, faz a cultura, coleta as nossas amostras e aí depois a gente consegue fazer os demais experimentos. Então, de experimento que a gente vai fazer, teremos a análise da expressão proteica por Western blotting. Vamos analisar morfometricamente, então a gente vai utilizar, né, ali o campo da nossa cultura de células para poder identificar o tamanho dessas fibras através da medição do diâmetro delas, das que tiveram a doxiciclina e das que não tiveram a doxiciclina, para a gente poder observar essa hipertrofia. E nós avaliaremos por RT-qPCR os genes que estão relacionados à via do IGF-1. E aí, além disso, né, para a gente poder encerrar aqui, o artigo que eu escolhi, ele é um artigo da Nature e ele segue praticamente a mesma linha que eu estou seguindo dentro do meu projeto,
com a diferença de que, ao invés de utilizar culturas celulares, eles estão utilizando animais transgênicos, mas os mesmos têm como objetivo encontrar possíveis alvos terapêuticos para a epidemia da obesidade e também para uma possível solução para a diabetes mellitus tipo 2. Aqui estão as referências. Muito obrigada.